Olá pessoal, todo mundo bem? Bom, nos últimos dias nós fomos aqui surpreendidos e estamos chocados com as imagens que surgem a respeito do povo indígena Yanomami. Quantas pessoas num grau avançadíssimo de desnutrição, quantas mortes também pela desnutrição, mortes por malária, mortes por DST. Nós olhamos para aqui e falamos, como que nós, enquanto Estado, deixamos chegar nesse ponto? E a partir dessas cenas, muitas pessoas me escreveram perguntando, Daniel, mas de quem era a responsabilidade por oferecer a saúde, a alimentação para aquela sociedade? E depois, se houve uma falha, como que aqueles agentes públicos poderão ser responsabilizados? Bom, o primeiro ponto é, a Constituição Federal ela tem um capítulo dentro do título da Ordem Social só para cuidar dos povos indígenas. Nós estamos falando aqui do artigo 231 e do artigo 232. Os povos indígenas, que são povos originários do nosso Estado brasileiro, eles possuem a posse, ou seja, o uso daquela propriedade que pertence à União. Então, de pronto, você percebe a propriedade da União, a população indígena, os povos indígenas usam a posse, usam ali aquele, chamado, até ficar redundante, mas o usufruto da propriedade. Tá bom. Então a União, ela já atua de modo direto? Sim. Quando a gente olha a parte da saúde, nós temos na lei do SUS um capítulo que vai do artigo 19A até o artigo 19H, mostrando ali o dever principal da União em oferecer saúde para a população indígena. E essa saúde não é apenas uma saúde enquanto tratamentos médicos. É a saúde que vai cuidar da nutrição, é a saúde que vai cuidar aqui de políticas que antecipam as doenças, a política que vai ter que cuidar sobre o que pode acontecer de invasões de outros povos que poderiam levar doenças que aquela população não tinha. Então tudo isso é um dever principal da União. Quando a União não consegue atender por meio dos distritos especiais de saúde à população indígena, os estados e municípios são acionados, mas para ajudar de forma complementar. Então, Roraima não tinha o dever principal de cuidar da população indígena. Quem tinha esse dever era a União. Estou falando de Roraima, falando de Amazonas, que são os locais onde essa reserva indígena Yanomami se compreende. Tá, então nós já percebemos. E essa saúde tem sempre que respeitar a cultura daquela população indígena. Eu lembro uma vez, quando eu atuei por Palhaço tal por muitos anos, e lá no Hospital Dona Regina, em Palmas, nós tivemos o caso de uma criança indígena que ela acabou quebrando as suas pernas, foi atendida, passou por cirurgia no hospital, só que ela não conseguia dialogar, ela não sentia bem, ela sentia um desconforto muito grande, sentia ameaçada o tempo todo por pessoas que não tinham a mesma cultura dela. E a dificuldade que era nesse trato. Lembrando que naquele caso, o Estado do Tocantins, ele também deveria ter realizado uma atividade complementar, não principal, mas foi o que acabou acontecendo naquela ocasião. Ok, um dos motivos principais por tantos acidentes, tantos percalços do povo Yanomami tem relação com o garimpo. A Constituição Federal ela aponta na ordem econômica a atividade garimpo legal, só que lá no artigo 231 nós temos a condição de que o tratamento do garimpo dentro de comunidades indígenas é diferente. Para que haja um garimpo legalizado na comunidade indígena, primeiro eu preciso de uma oitiva da comunidade indígena, precisarei de uma autorização do Congresso Nacional, autorização é algo prévio, e o povo indígena terá aqui participação nos resultados daquela exploração, lembrando que os minérios pertencem à União. O que tem acontecido, e no caso do Yanomami foi exatamente isso, o garimpo que está avançando dentro daquela propriedade, ele não é legalizado. Então, o poder público, em especial a União, também, e de modo complementar agora, o Estado do Amazonas e o Estado de Roraima, não tem conseguido coibir aquela prática, aquele avanço. E o garimpo ilegal acaba levando doenças que a população não tem imunidade para poder suportar, tem levado também DSTs, são vários casos de estupros e outras violências sexuais cometidos pelos esses garimpeiros ilegais, tem a poluição dos rios. Isso não há possível ali fazer a pesca, também atinge as plantações, atinge também a cultura quanto aos banhos e outros pontos religiosos daquelas comunidades. Então o garimpo ilegal tem levado muitos benefícios, e não só para a comunidade indígena, mas também para o próprio governo federal, uma vez que o minério pertence à União e o garimpo ilegal extrai e vende sem pagar qualquer coisa para a União. Então nós temos ali um grave problema acontecendo não só em Roraima, mas com muitos lugares do Brasil. E a responsabilidade agora por aqueles maus tratos, por tantas mortes que poderiam ter sido evitadas? Bom,
Primeiro nós vamos olhar os agentes públicos imediatos, aqueles da ponta, aqueles que ficam nos distritos, aqueles gestores locais. E depois a gente vai passar a analisar os demais agentes públicos servidores da cadeia, ou seja, quem é o chefe que está acima. E aí a gente vai olhando ponto por ponto, superintendência por superintendência, até chegar à análise do ministro da Saúde, ministro de Direitos Humanos e também do presidente da República, para entender a parcela de responsabilidade de cada um deles. Daniel, pode responder como? Pode responder por improbidade administrativa, por sanções disciplinares como demissão aos servidores públicos, suspensão. Podem responder também do ponto de vista penal. E uma pergunta que eu recebi muito, Daniel, e pode responder de alguma forma por genocídio lá no Tribunal Penal Internacional? Bom, sobre esse último ponto, nós temos o Estatuto de Roma, que vai cuidar aqui de graves crimes cometidos contra a humanidade. O genocídio está presente no Estatuto de Roma, lá no artigo 6º. E o que ele aponta como genocídio? Vou pegar aqui para vocês. Ele vai apontar, por exemplo, homicídio de membros de um grupo. Bom, aqui eu poderia tentar entender, né, sobre homicídio, talvez fosse mais difícil enquadrar nesse item. Mas o próximo item coloca assim: ofensas graves à integridade física ou mental de membros do grupo. Aqui bate perfeitamente. Depois, sujeição intencional do grupo a condições de vida com vista a provocar destruição física total ou parcial, também se encaixa. Mas tem um detalhe. Para falarmos no genocídio, sendo analisado do ponto de vista do Tribunal Penal Internacional, existe um requisito: que o governo local, ou seja, o governo brasileiro, não tenha tomado todas as providências investigativas e punitivas. Então, se o governo brasileiro ele age agora para responsabilizar, fica afastado o uso do TPI, pelo menos nesse primeiro momento. Mas se o governo federal não avançar nas investigações, aí nós poderemos ter discussão lá no TPI com esses agentes públicos envolvidos. Que nós possamos mudar essa conduta, que possamos socorrer o povo Yanomami, cada um podendo ajudar da sua forma nesse momento tão grave, e que possamos aqui sempre buscar proteção e conhecimento. Se ficou com alguma dúvida, me manda mensagem daí que a gente bate um papo. Até um próximo encontro, até mais. Beijo, tchau, tchau.